Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e na coluna dessa semana, publicada tanto na homepage quanto no canal do YouTube da Gazeta do Povo, eu converso com o deputado federal Zé Trovão, um caminhoneiro que virou ativista político e acabou conseguindo se eleger deputado federal. Representa uma parcela significativa de Santa Catarina. Recebeu mais de 70 mil votos e está em Brasília agora, lutando pelos interesses de seus eleitores e também pelos interesses do Brasil. Zé Trovão, como todos sabem, esteve inclusive preso, foi perseguido, teve contas bancárias bloqueadas, contas de redes sociais bloqueadas também, ficou durante muito tempo, mas muito tempo, inclusive todo o período de campanha, sem sequer poder dar entrevistas. Mas todas essas determinações já foram canceladas. Ele está desde o dia 12 de maio, já, portanto, há mais de um mês, sem tornozeleira eletrônica e liberado para usar as redes sociais e dar entrevistas. Esta é a primeira grande entrevista em que ele conta toda a sua trajetória política, o que efetivamente aconteceu, por que foi perseguido, como ele se tornou uma liderança entre os caminhoneiros e o que está fazendo em Brasília como parlamentar. Assista a entrevista. Eu estou aqui, então, com o deputado Zé Trovão, eleito por Santa Catarina, já vai explicar a questão da eleição. Muito obrigada, viu, deputado, por aceitar abrir um espaço na agenda, sei que é apertada, para conversar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo no YouTube também. E a gente queria começar relembrando toda a tua trajetória política, né? Porque até então você era um caminhoneiro, um ilustre desconhecido, e que se tornou um ativista político que, no final, te jogou para as eleições e te jogou para Brasília, né? O povo de Santa Catarina te elegeu deputado, você representa agora uma parcela significativa da população catarinense. Então, muito obrigada por aceitar o convite para a entrevista. Eu queria que você relembrasse para a gente um pouquinho como surgiu o Zé Trovão, que hoje é conhecido no Brasil inteiro. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra falar com você. Eu sei que você é uma jornalista que tem um respeito muito grande pelas pautas do Brasil. Você sempre apresenta um jornal que não tem viés nem de direita nem de esquerda. Você mostra o fato e apresenta ele da maneira que ele é. Isso para nós é muito importante. Bom, essa é uma jornada muito longa. Não começou em 2021, como muitos acham, né? Em 2018, na primeira paralisação dos caminhoneiros, eu já estava na atividade ali, lutando em favor da nossa categoria, brigando em favor do nosso país. Foi acho que a maior movimentação da história do Brasil foi aquela Aquela paralisação. do governo Temer ainda, né? Governo Temer, que foram exatos 12 dias de paralisação. Eu estive todos os dias em Montes Claros, Minas Gerais, que eu estava em trânsito. Eu saí do Paraná carregado para a Bahia e no meio do caminho recebi uma ligação e a gente começou ali esse movimento. E ali começou um pouco da minha vida de ativista naquela época, lutando pelo transporte, brigando. Eu lembro claramente que o diesel estava a R$ 3,70 naquela época, para nós era um absurdo, a gente tinha saído Vamos de relembrar 2. também, desculpe te cortar, porque eu estou muito curiosa pela tua carreira de ativista mesmo, mas vamos relembrar que aquela manifestação de 2018, maio de 2018, né, no final de maio de 2018, lembro bem porque era aniversário do meu marido e os convidados não conseguiam chegar porque estavam sem gasolina. Ficaram com medo de vir porque estavam sem gasolina, a gente acabou comemorando só a família mesmo. Mas maio de 2018, a reivindicação era em relação ao preço especificamente do diesel, que estava muito alto e o frete, portanto, muito caro, gerando uma quebradeira entre os caminhoneiros autônomos, né? Porque depois vieram todas as atividades políticas, né? Políticas que eu digo mais macro políticas, mas nessa época tinha uma reivindicação bem específica. Ela tinha, que era o diesel, que era o frete e também o gás de cozinha. Nós estávamos, na época, o gás de cozinha tinha subido muito, o pessoal estava muito desesperado. Então, quando nós paramos com essas 3 pautas, né? Inclusive, foram as 3 pautas apresentadas no Congresso Nacional. Na ocasião, depois dos 12 dias, nós voltamos à atividade com a promessa da época do governo Temer de que iria reduzir. Primeiro momento, teve uma redução do combustível, e aí se iniciou o pagamento de frete através da tabela mínima de frete. Durou pouco isso, logo depois já voltou tudo do jeito que era, eles
fizeram uma manobra, viu que a gente já tinha dispersado, e depois que você dispersa é muito difícil reagrupar de novo. E aí acabou que nós saímos daquele momento e falamos assim, bom, já que a gente vai estar voltando, retrocedendo, então vamos mudar a questão política e vamos eleger um cara que possa nos ajudar. Foi aí onde toda a categoria dos caminhoneiros abraçou Jair Messias Bolsonaro, então deputado federal, que se tornou nosso presidente, e nós fizemos uma campanha para ele em 2018 muito assídua, né? Todos juntos ali, os caminhões com a foto do Bolsonaro, número 17, que na época ele era PSL. Então, nós decidimos que era o momento. Em 2021, quando surge todas aquelas situações que estavam acontecendo no Brasil, os ataques por parte de uma parcela, né, das instituições, e aquela coisa toda tomando uma situação que parecia que não tinha mais volta, eu me reuni em Santa Catarina com 4 amigos e, na verdade, essa reunião ela acontece com um viés que era uma manifestação que nós íamos fazer em favor do transporte, porque também já estava muito difícil para nós, o combustível estava muito alto e o presidente Bolsonaro estava tentando nos ajudar, mas o Congresso não aprovava nada. E aí Posso fazer uma contextualização aqui também, Zé, que eu acho, desculpe te cortar de novo, mas enfim, bate-papo aqui. Eu acho importante. 2021, que o Zé Trovão está citando aqui, a gente precisa relembrar que era o segundo ano de pandemia, né? Ainda não tinha a guerra da Ucrânia, que afetou demais o preço dos combustíveis no mundo inteiro, mas era o segundo ano de pandemia, de lockdowns, que o poder do governo federal tinha sido retirado. O STF deu aquela determinação jogando tudo para governadores e prefeitos decidirem. Exato. Então havia muita briga de municípios e estados contra o governo federal, o presidente da República Exatamente. Querendo considerar atividades essenciais, várias atividades que governadores e prefeitos não consideravam, e os caminhoneiros nunca pararam de circular, assim como o agronegócio, porque, enfim, isso sim, né, levar alimento para as pessoas era serviço essencial. Mas o que você está citando aí, para contextualizar também, não deixar você em maus lençóis, mas eu, como jornalista, tenho a obrigação de lembrar aqui, já havia perseguição a jornalistas, o inquérito das fake news já havia sido aberto de ofício no STF, já tinha havido a censura à revista Cruzoé, que denunciava ainda questões da Lava Jato, aquela capa icônica, Exato. Né? O amigo do meu pai. Já tinha havido, se não me engano, ordem de prisão contra Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, que era uma ativista que estava despontando ali em Brasília. Então, já havia essa contextualização, esse início de ataque à liberdade de expressão e de ataque às liberdades em geral, não só por causa da pandemia, mas também com um viés político do judiciário brasileiro. Então, feito esse contexto, continua ali. Aí Zé Trovão está reunido com colegas caminhoneiros já para pensar numa nova mobilização. Nós estávamos querendo, como eu disse, fazer uma mobilização em prol do transporte, para ver o que a gente poderia melhorar e tudo mais. E ressaltando, foi bom a sua contextualização, porque nós não estávamos fazendo nada pensando em atacar o governo federal, porque a gente sabia da responsabilidade do Bolsonaro, tudo que ele estava tentando fazer. Mas nós queríamos dar um choque de realidade sobre outras ações que estavam sendo cometidas e que nós, como caminhoneiros, nós ficamos completamente à mercê da própria sorte na estrada, porque a gente não podia parar para não desabastecer o Brasil, mas os órgãos que eram os poderes do executivo municipal barrava muitas vezes a gente de entrar no mercado para fazer compra. Os primeiros dias, os restaurantes de beiras de estrada estavam tudo fechado. E aí a gente falou, cara, a gente está todo mundo passando por uma situação, vamos fazer uma mobilização em apoio ao presidente Bolsonaro, mas reivindicando pela nossa categoria. No meio de toda essa conversa, eu dizia para eles, olha, esse processo aí está parado no STF desde 2019, isso está acontecendo. E aí nós fomos chegando dentro desse assunto. No final da conversa, eu disse assim, pessoal, não adianta fazer paralisação agora para falar sobre transporte. O Brasil está sofrendo e está muito pior do que qualquer outra gestão. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o presidente Bolsonaro está amarrado e a gente não pode deixar ele na mão, porque esse cara nos defendeu até aqui. E aí foi onde surgiu aquela manifestação que, inclusive, nós saímos dali com a manifestação, com a ideia da manifestação, que era pedir o impeachment dos ministros do STF e já falar sobre a questão dos votos e tudo mais, mas a gente não tinha data. Eu me lembro claramente que após essa reunião, fiz uma live, falei sobre essa situação e não dei data.
Ainda quem me ligou para falar de data foi o Antônio Galvão, que é o presidente da AproSoja Brasil. Ele me ligou e disse assim: Zé, acabei de assistir teu vídeo, eu acho que é importante, eu acho que a data é importante, é o 7 de setembro, que marca o dia da independência brasileira, é um dia que remete a tudo isso, e essa manifestação tem tudo a ver. Então, ele falou, grava um vídeo hoje ainda, falando que vai ser 7 de setembro, nós estamos juntos, pode falar que o agronegócio está junto, e aí nós reunimos todo mundo e acabou Que dando época toda do aquela ano era isso confusão. mesmo, você lembra? Porque foi Ó, bem antes, né? o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, falando sobre essa manifestação, foi dia 26 de julho, Eu se eu lembro não que me ela engano. começou a ser organizada, essa primeira grande manifestação de 7 de setembro, e naquela época ninguém imaginava que tamanho teria, né? Ela começou a ser organizada Exato. bem antes, porque foi criando um clima, né? Isso se disseminou pelas redes sociais e foi criando um clima de expectativa muito grande, tanto que foi aquela festa nas ruas brasileiras de todas as cidades, né? As grandes Sim, cidades. foram 30, acho que mais de 30 milhões de pessoas nas ruas. Foi o maior evento de Brasília. Brasília nunca tinha recebido mais de 150, 200 mil pessoas. No 7 de setembro foram mais de 2 milhões de brasileiros aqui. Foi a coisa mais linda, a esplanada, que vinha desde o Congresso Nacional até a passada da rodoviária. Aquilo um mar de gente, pessoas por todos os cantos. Foi um evento muito grande. E só para contextualizar também, na época existia alguns movimentos, inclusive eu tinha um amigo que me acompanhava, que me acompanhou durante muito tempo, que era o Turíbio Torres, porque a gente fazia parte de alguns grupos, inclusive o Grupo Abrapa de Santa Catarina, que é um grupo de patriotas e tudo mais, e nós vimos tentando fazer movimentos há muito tempo, né? Porque o Turíbio já tinha essa ideia de pô, defender o Brasil, ele é um empresário, estava vendo as coisas indo de mal a pior. Aí ele queria trazer 1.000 ônibus de Santa Catarina para Brasília, e acabou que isso não acontecia, sempre alguém jogava uma pá de areia nos movimentos, e acabou que do dia para a noite tudo aconteceu naturalmente, fez-se um grande movimento, acabou surgindo essa ideia do 7 de setembro, que logo depois foi apoiada pelo presidente Bolsonaro, porque ele fez, eu me lembro que ele fez o primeiro vídeo que ele fez falando sobre a manifestação do 7 de setembro, foi no Cercadinho. Eu lembro que a Carla Zambelli me procurou lá em Floripa, ela conversou comigo, ela disse assim, Zé Trovão, eu preciso entender o que você quer com essa manifestação, porque alguns estão falando que você está falando em tomar o poder no lado do STF. Eu disse, não, Carla, isso aí foi uma narrativa criada pela esquerda, não tem nada disso. Aí eu expliquei para a Carla Zambelli, quando eu expliquei, ela explicou para os outros parlamentares, falou, não, o Zé Trovão ele quer fazer uma manifestação pedindo impeachment dos ministros e tal, tudo dentro da lei, ele não quer fazer nada. Inclusive, nós tínhamos um corpo jurídico muito grande trabalhando, preparando todos os documentos que nós queríamos na época entregar para o Rodrigo Pacheco, que ele não nos recebeu. Então, foi tudo feito dentro da normalidade. Quer dizer, para nós foi feito dentro da normalidade, mas aí nós começamos a receber as coisas, as aberrações que aconteceram naquele momento, né? Eu lembro que no dia 22 no 22 de agosto, 20 de agosto, foi a primeira vez que eu recebi a visita da Polícia Federal às 6 horas da manhã na minha casa. Foi um Isso susto. foi naquela época que o cantor Sérgio Reis, né, já estava envolvido no movimento, já tinha Isso, alguns outros nomes ali que também passaram a ser perseguidos, né? exato. O cantor Sérgio Reis foi muito interessante, né? Eu conheci um empresário do Sérgio Reis, Luiz Mussini, um cara do Rio Grande do Sul, que mora em Florianópolis. Ele me seguia, daí ele queria falar comigo e conseguiu. Deus faz tudo certo, né, Cristina? Eu respondi uma mensagem dele, ele já passei meu número, a gente começou a conversar e ele marcou essa reunião com o Sérgio Reis em São Paulo. Foi uma reunião que nós fizemos em São Paulo, inclusive nós gravamos vídeos lá e tal, divulgamos. E o Sérgio Reis disse assim: ó, se é para defender o meu país, mesmo na idade que estou, eu estou junto com vocês, se é tudo dentro da lei, da ordem e tudo mais, né? Depois tiraram de contexto uma fala do Sérgio Reis, que acabou criando um prejuízo gigantesco para ele. Aquilo foi um absurdo que fizeram com o Sérgio Reis, né? Um senhor de mais de 70 anos receber na sua casa a Polícia Federal, um homem que só fez o bem, responsável pelo hospital, pelo crescimento do Hospital do Câncer em Barretos, um homem que doava todo o seu salário para o hospital e teve o seu direito totalmente tolhido. E não só isso, ele teve a sua casa
invadida, porque é invasão. Você receber, não estou dizendo que a Polícia Federal fez errado, eles só cumpriram ordem, foram muito educados, tanto na minha casa quanto na casa dele, também na casa do Turíbio Torres, que na mesma época foi que eles entraram. Então não teve nenhuma agressão da Polícia Federal, muito pelo contrário, eles, olha, nós não gostaríamos de estar aqui, a gente está cumprindo só uma ordem que veio e nós temos que fazer isso. Então a gente vê que tudo isso aconteceu, é muito triste. Mas assim, Cristina, eu acredito friamente que todo esse cenário construído ao redor de todas essas ações, ainda haverá um momento que isso foi uma semente plantada e que ela vai florescer. E quando ela florescer, nomes como Sérgio Reis será lembrado eternamente como um patrono da liberdade, como um homem que defendeu o nosso país, como uma pessoa que não precisava se envolver nisso, com uma vida completamente estável, vivendo a sua vida junto da dona Ângela, que é uma pessoa excepcional, a esposa dele, que eu tive o privilégio de conhecer. Então, assim, e aí vieram outros artistas, vieram outras pessoas. Na época, o Zezé de Camargo fez vídeos convocando, falando sobre isso. Tantos outros artistas que falavam sobre a liberdade. Porque foi como você disse logo no começo. A imprensa já sofria um ataque por parte de uma instituição que não era a correto, porque a liberdade, eu acho que ela é acima de qualquer coisa. Se você, por exemplo, essa semana a Veja de São Paulo fez uma matéria sobre a minha pessoa. A matéria que ela fez foi tendenciosa e mentirosa. Não houve nenhum desagravo entre eu e a FPA. Eu, como pessoa física, integrante da FPA, pedi dentro FPA, da Frente FPA, Parlamentar de da Agropecuária. Agropecuária. Isso. Eu pedi lá, como pessoa física e como deputado, o voto sobre a minha matéria e a FPA estava orientando outro tipo de voto. Mas a FPA, ela respeitou o meu posicionamento, entendeu o meu posicionamento e disse assim, não, deputado, o senhor tem todo o direito de, nessa sua matéria, que é em favor do transporte, o senhor ser contrário a nós. Nós entendemos. E não é que a FPA era contra a matéria, muito pelo contrário. A FPA, ela seguiu uma orientação, eu segui a minha orientação, e que depois de todo acontecido, nós sentamos e eu expliquei para eles, gente, não vai onerar, porque o caminhoneiro não vai ser obrigado a fazer o contrato do seguro de carga do jeito que ele quer. Deixa eu te interromper, porque eu sei que os assuntos vão se atropelando, mas eu quero falar depois, no finalzinho da entrevista, sobre a tua atividade parlamentar, e a gente entra nesse caso específico dessa votação no Congresso, e que a revista Veja, numa matéria, pelo que o senhor está dizendo, altamente equivocada, te coloca numa sinuca de bico ali perante os caminhoneiros e perante a frente parlamentar de agropecuária. Mas antes disso, para a gente entender como Zé Trovão, a gente já entendeu como Zé Trovão vira um líder, um ativista, um patriota conhecido do Brasil inteiro, defensor das liberdades e perseguido por isso, por essa liderança. Depois a gente vai chegar no Zé Trovão deputado, que tem um outro capítulo aqui muito triste dessa história, que é prisão, tornozeleira eletrônica, redes sociais bloqueadas. Exato. Eu acho que você teve até bloqueio de bens, né? Enfim, já vamos entrar nisso e, para não alongar muito, eu queria te encaminhar para a gente continuar nessa cronologia aqui. O 7 de setembro de 2021 acabou acontecendo, foi um sucesso, foi o prenúncio para o 7 de setembro de 2022 também, então teve muitas vitórias, com certeza esse movimento que você ajudou a criar, através dessa mobilização que você conta aí, despertou ainda mais brasileiros para o patriotismo, para a consciência política, para a cidadania, para compreender a necessidade de cada um de nós não se calar diante do que acha errado, de lutar dentro, claro, das prerrogativas legais, pelo que é correto para nós e para o país. Mas aí, essa perseguição contra você, contra Sérgio Reis, contra várias outras pessoas, começa não porque vocês estavam organizando ou liderando determinado grupo de pessoas, mas porque achavam que vocês, já começou aquela narrativa do golpe, né? Que vocês estavam programando atos antidemocráticos, que vocês estavam incitando a população a ir para a rua para atacar instituições. Não era isso, obviamente, né? Não, de maneira nenhuma, até porque eu sempre deixei claro em todos os meus vídeos que eu não aceitaria de maneira alguma nenhum tipo de violência. E nós preparamos mais de 2.000 pessoas
foram preparadas durante o processo da organização das manifestações. Nós preparamos mais de 2.000 pessoas que iriam cuidar 24 horas das ações de cada pessoa. Porque quando você reúne um grupo de pessoas, ali existem pessoas de todos os tipos, com vários pensamentos diferentes, cada um tem um desejo, cada um quer uma coisa, e você tem que organizar para que todos sigam o mesmo caminho. Então, nós tínhamos pessoas que circulavam pelos movimentos, cuidando das conversas, se infiltrando literalmente naquelas rodas, que às vezes se formava rodas de conversas, o cara falava, o que eu posso ajudar? Para ver o que eles estavam falando. Para ver se Isso em entre algum os momento caminhoneiros ainda. entre os caminhoneiros e a população. Isso entre caminhoneiros, população, para a gente ver o que estava acontecendo. Por exemplo, eu solicitei na época que fosse feito um cordão de isolamento com os cavalinhos na frente do Congresso Nacional. Eu acho que você se lembra dessa cena, que os caminhões fizeram um cordão de isolamento que as pessoas não conseguiam passar dos caminhões para chegar no STF e nem no Senado, nem no Congresso, porque justamente a gente não queria. Para proteger as instituições, a estrutura física, né, os prédios. Exatamente. Porque de vez em quando alguém me ligava e dizia só, pegamos um grupinho de pessoas falando em quebrar, eu dizia assim, não vai quebrar nada. Os caras diziam, não vai. Nós só pegamos, já conversamos com eles, já explicamos para eles. Então, a todo momento, eu fiquei 4 dias que eu não dormia. E eu estava com o Oswaldo Eustáquio no México, e a gente não dormia, eu e ele. Por quê? Essa Meu história telefone do era México 24... também merece explicação, né? Porque você acabou, a perseguição foi ficando tão intensa que você acabou saindo do país, né? Se isolando dos movimentos para Exatamente. não atiçar ainda mais ira de quem te perseguia. O que aconteceu? No dia 20, quando a Polícia Federal foi na minha casa, eu tive que prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal de Joinville. E daí eles ali falou, foi determinado que você não tem mais rede social, que você não pode mais participar de grupos de WhatsApp, que você não pode mais fazer reunião com mais de 5 pessoas. Eu disse, tá, então o que eu faço? Não, agora tu segue a tua vida, senão vai dar ruim para você. Eu falei, não, beleza. E eu fiquei durante uns 4 dias quieto. Isso mas antes ainda da manifestação do 7 de setembro, né? Mas muito antes. Três Isso semanas dia antes, 20 mais de ou menos. agosto. Dia 20 de agosto. E aí eu comecei a acompanhar as pessoas para ver como estava sendo feito o direcionamento. Mas você sabe, quando a cabeça que está conduzindo aquele corpo acaba se perdendo, não está mais ali, o que acontece? Aquele corpo fica cada um puxando para um lado. Eu disse, cara, eu conversando com os amigos, eu disse, cara, se continuar do jeito que está indo, vai haver um esvaziamento dessas manifestações. Você vê que já tem pessoas falando que não vai mais, porque cadê o Zé Trovão? O Zé Trovão está preso, o Zé Trovão sumiu, o Zé Trovão faz mais de 4 dias que ele sumiu desde a Polícia Federal. E nisso você já tá tinha fazendo... ido para o México? Não, eu estava ainda em Santa Catarina. Uhum. Aí eu, enxergando tudo isso, eu disse assim, pessoal, preciso sair do Brasil, porque a hora que eu voltar a falar, eles vão mandar me prender. E aí não adianta, se eu for preso, não vai resolver nada. E aí eu vou ficar sem voz igual. Então nós organizamos rapidamente ali a minha viagem para o México. Eu já tinha passaporte e tudo mais, né? Inclusive visto americano, que eu poderia ter ido para os Estados Unidos na época. E eu tinha tudo pronto. E aí o que eu fiz? Fui para o México. Quando antes de sair do Brasil, já no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, ali em Guarulhos, eu fiz um vídeo dizendo para as pessoas, olha, é assim, é sensado, não desista, estamos juntos, estou de volta. Que eu já estava entrando na aeronave, eu esperei a hora certa, quando a aeronave estava taxiando para decolar, eu soltei o vídeo num grupo lá, e do grupo esse vídeo viralizou novamente. Inclusive, quando eu cheguei no Panamá, 7 horas depois que eu desembarquei no Panamá, que eu fiquei 4 dias no Panamá, tava um alvoroço, o pessoal, não, ele voltou, e aí eu consegui um chip naquela mesma hora e já comecei no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, eu já fiz uma live junto com o Oswaldo Eustáquio, que pegou fogo, foram 4 horas de live, se eu não me engano, tinha uma média de 20.000 pessoas toda hora assistindo, foi um outro vídeo que assim explodiu, e aquilo endossou com que as pessoas não desistissem. E as pessoas, aí começou a narrativa também, né? O covarde abandonou, fugiu do Brasil. E eu dizia para as pessoas, não é fugir. Se você não tem estratégia, você não consegue alcançar o objetivo. Não tanto não fugir, porque se eu tivesse fugido, Cristina, eu com visto americano, eu tinha ido para os Estados Unidos.
E estava lá nos Estados Unidos até hoje. Poderia ter tocado a minha vida lá, tinha feito pedido de asilo político lá, com tudo que eu tinha na mão. Era praticamente impossível que o governo americano não daria para mim asilo, porque eu estava sendo perseguido naquele momento sem ter cometido crimes. Então, assim, eu disse: não, eu vou esperar passar as manifestações. Assim que passar as manifestações, eu vou voltar ao Brasil, vou me apresentar à justiça. Foi o que eu fiz. Saio do México depois de um mês após as manifestações, me apresento à justiça brasileira, fiquei preso por Mas aí 51 já, dias. então, porque aí já havia ordem de prisão mesmo contra você, né? A ordem de prisão contra mim saiu no dia 26 ou 27, De se eu agosto. não me engano, de agosto. Porque Foi você já após estava, foi interpretado que você estava descumprindo a ordem judicial porque estava publicando isso, vídeos, mas você já estava fora isso do mesmo. país, fazendo isso sob Já outra legislação, né? outra legislação. E aí a galera, os YouTubers, pegava aquele vídeo, né, e soltava em todas as redes, e esses vídeos viralizavam. Então as pessoas se animaram com aquilo, aí saiu o mandado de prisão. Eles tentaram me prender no México, mas a Interpol negou. Houve-se várias matérias que eu estava fugindo no México. Eu dizia para os caras: rapaz, eu estou sentado no hotel tomando água, esperando ver se a Interpol vai vir aqui. Como eu vou fugir da Interpol? Existe eu fugir da Interpol? Eu não sou bandido? Só que eu já tinha um pedido de asilo no México, protocolado, aceito, e eu já estava passando pelo processo. Quando você pede um asilo, você passa por um processo por 180 dias. Então, eu já tinha passado da primeira fase, que era o pedido. Me chamaram alguns dias depois, eu assinei alguns termos lá no consulado mexicano, assinei alguns termos. Então, eu estava seguro. A Interpol, primeiro, ela não ia aceitar o meu pedido de extradição, porque não havia crime no. Olha que o México é comandado por um presidente de esquerda, mas Sim. lá não é crime falar. Eu não tinha nenhum crime cometido no Brasil, não existia nenhum crime para que eles me extraditassem. Então a Interpol negou, disse: não, nós não vamos extraditar ninguém, porque o cara não tem crime aqui, ele tem asilo político. Mas a imprensa ficava criando várias narrativas. Eu dizia: cara, tudo bem, deixa criar essas narrativas. Inclusive, eu atendia toda a imprensa, sempre atendi. Sempre atendi o UOL, a Veja, o Globo. Eu sempre atendi a todos os pedidos. Jovem Pan, eu dei algumas entrevistas, Jovem Pan, dei entrevistas direto, ao vivo, lá no Pânico, bem no dia em que nós liberamos as pistas, no dia 9, no dia 10. No dia 10, que a manifestação começou, dia 7, nós ficamos com as Sim, pistas porque o fechadas 7 de até dia... setembro foi precedido por uma manifestação de caminhoneiros, né? E Foi houve precedido por toda a uma mobilização manifestação. popular que aderiu ao chamado dos caminhoneiros. Nós, na época, pedimos aos caminhoneiros, e aí gerou-se alguns ciúmes de algumas partes, e eu lembro de alguns que davam entrevistas para a Globo e para Então, outros esse é um jornais. outro capítulo que acho que vale a pena. A gente acabou estendendo a entrevista aqui para além do que eu imaginava, mas é importante, desculpe ocupar tanto da sua agenda, acho que isso não foi falado antes, não lembro de você ter dado uma entrevista esclarecendo esses pontos. Não. Tem vários não, tem alguns caminhoneiros que se dizem líderes dos caminhoneiros em vários estados diferentes do Brasil aí, e que são 156. costumeiramente chamados pela imprensa. Eles não falam em nome dos caminhoneiros, assim como você mesmo, né, Zé, não fala em nome de todos os caminhoneiros. A gente sabe que não existe uma Não. unanimidade. Eu nunca falei em nome de nenhum caminhoneiro. A primeira coisa que eu sempre deixei claro eu convidei os meus irmãos caminhoneiros, eu faço parte da categoria, eu fiz um convite a todos para que a gente fizesse uma manifestação. Aquela galera que sempre segurou o rojão aceitou, disse: Zé, estamos juntos e vamos fazer. E essa galera convenceu a outra galera deles a dizer assim: nós precisamos parar. Claro que daí, no meio dos caminhoneiros, nós temos caminhoneiros de esquerda, são pessoas que são adeptos ao Lula, que são adeptos ao Partido Comunista, que são adeptos a esse partido. E é um direito deles. Ninguém vai tolir o direito de um caminhoneiro de achar que o governo de esquerda é melhor para eles. Né? Alguns se iludiram na época, porque compraram o caminhão, porque houve lá uma facilitação, e depois eles viram que essa facilitação não foi muito boa, mas eles mantêm o seu ritmo. E eu respeito esses caminhoneiros. Só que os caminhoneiros de direita, que são caminhoneiros que têm a sua família, que preserva seu lar, que dizem assim: não, nós vamos estar junto contigo. E aí, essa galera começou a me ouvir. Mas essa galera me ouviu não é porque o Zé Trovão era um líder dos caminhoneiros. Eu nunca fui líder de nada. Eu Você meio sempre que digo, foi acolhido pela categoria como um representante, né? como um representante, eu sempre falo isso.
Caminhoneiro não existe líder. Caminhoneiro é seu próprio líder. Ele é autônomo, ele tem a sua própria vontade, ele faz o que quer, ele viaja para onde quer e acabou. A única diferença é que quando eles confiam em alguém, eles se abraçam a essa pessoa e essa pessoa eles têm ela como uma pessoa que o representa diante da mídia, porque nem todo caminhoneiro consegue gravar um vídeo e esse vídeo ir para frente e brigar pela causa. Mas quando é a hora de brigar, eles brigam. Então eles se uniram junto comigo. E uma pequena parcela de alguns aí que são financiados até pela CUT e pelo MST, e eu falo isso sem medo de errar, porque já foi exposto vídeos deles em reunião com a CUT no Rio de Janeiro, alguns ditos líderes aí de caminhão que nunca foi líder de nada. Nós temos do Paraná, nós temos do Goiás, nós temos os líderes aí de vários lugares, os tal ditos líderes. Esses caras batiam no peito e diziam: dia 7 de setembro não haverá manifestação, não vai ter nenhum caminhão parado. E eles quebraram a cara que dia 7 o Brasil estava parado, todas as estradas, respeitando sempre a vida, porque eu deixei claro, uma faixa tem que estar aberta para trânsito de veículos pequenos, ambulâncias e viaturas. E isso foi respeitado em todo o país, ninguém agrediu ninguém, foi uma manifestação pacífica de pessoas que queriam bem. Vários caminhoneiros vieram para Brasília, nós tivemos aqui um mar de caminhões em Brasília que vieram defender o nosso país, e tudo isso tem que ficar claro, para que as pessoas entendam que o Zé Trovão, hoje eu sou um representante legítimo da categoria no Congresso Nacional. Ponto. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, faço parte da Aviação e Transporte, que é uma comissão importante. Essa comissão é a comissão que designa tudo o que acontece no transporte, então estou atuando muito sobre isso. Por exemplo, só para contextualizar, eu já tenho projetos que eu tenho sobre o transporte, eu já aprovei outros, né, o projeto que o MP, que já nós falamos um pouco sobre ela. Então, hoje sim eu digo que sou um representante, mas eu sou um representante dentro do poder legislativo. Quem tem que dizer se eu sou representante deles lá na rua, se eles me ouvem lá no pátio do posto, são eles. Não é um ou outro que diz assim: eu não gosto desse cara. Porque na mesma toada que muitos dizem que não gostam de mim, uma grande parcela que eu acho que eu estimo hoje em mais de 1 milhão de caminhoneiros, por onde eu ando, onde eu paro, quando eu estou em viagem, eu não corro para comer em churrascaria dentro da cidade. Eu paro no posto, vou comer dentro da churrascaria onde está comendo os caminhoneiros. E se algum caminhoneiro levanta e diz assim: olha, cara, não gosto de você, eu vou lá e falo para ele: mas por que tu não gosta de mim? O que eu te fiz? Porque daí, quando eu começo a conversar com esse cara, ele fala: caramba, mas o cara me falou que você era diferente, você não é, você é um cara do nosso, você defende a nossa categoria realmente. Então, cria-se narrativas, Cristina, e você está acostumada a ver isso todos os dias, para deturpar aquilo que é da nossa parte, aquilo que nós somos como pessoa. Por exemplo, eu sou tirado por uma parte da direita como traidor do presidente Bolsonaro. Engraçado que semana passada, retrasada, eu estava com ele lá, tirei foto com ele, conversei com ele. Uma reunião que era para durar 15 minutos, durou 1h40. Então, como eu sou traidor de um cara que me recebe dentro do gabinete dele, como eu sou traidor de um cara que lá em Santa Catarina me abraçou diversas vezes, sem poder me ajudar muito, ele dizia: Zé, eu não posso te ajudar, porque se eu te ajudar, eu tenho que ajudar todos os deputados, e eu decidi que eu não vou fazer vídeo para um e não vou fazer para outro. Então, eu decidi não fazer para ninguém. Então, voltando à questão da perseguição, voltando à questão de tudo que você sofreu, você retornou do México, se apresentou à polícia já com um mandado de prisão contra você e foi efetivamente preso, né? Ficou um tempo na cadeia mesmo. Fiquei 51 dias no presídio de Joinville e saí no dia 17 de dezembro. 17 de dezembro eu saí do presídio às 4h30 da tarde. E já de tornozeleira eletrônica, e ali permaneci por 18 meses de tornozeleira eletrônica. Pois é, você foi eleito deputado, fez a campanha, tudo com tornozeleira eletrônica, redes sociais bloqueadas e várias outras restrições, Bloqueados. né? Por exemplo, eu fiz uma campanha sem poder dar entrevista, sem rede social e de tornozeleira. Então, para mim, minha campanha inteira, meus 71.142 votos, foram na rua, no Santinho, na ajuda dos amigos que pegaram e abraçaram a causa e que foram para a rua pedir voto também para nos ajudar. E foi um momento, para mim, muito gratificante, porque eu vi as pessoas
decoladas em tudo, e onde você ia, alguém era vídeo toda hora de um deputado. Eu dizia, pô, eu não tinha isso, não podia fazer, mas graças a Deus tomei posse de tornozeleira eletrônica no dia 1º de fevereiro, ainda com restrições, e no dia 12 de maio agora, eu tive uma conversa um dia antes com o presidente Rodrigo Pacheco. Disse para ele: presidente, olha, o senhor é presidente do Congresso Nacional, eu estou aguardando pelas rotas comuns dos meus advogados até hoje, mas são quase 18 meses já, faltava poucos dias, né, para 18 meses, que eu estou de tornozeleira, eu estou sem rede social e eu preciso retomar minha vida, tirar essa tornozeleira, porque eu preciso fazer viagens, eu não posso, eu preciso me comunicar com o público lá fora, não posso, eu não tenho nenhum direito assegurado, mesmo a Constituição assegurando todos os meus direitos no artigo 53. E qual era a E aí ele acusação, disse, só para a não, gente relembrar? Qual era a acusação é contra que na você? verdade não existe acusação, existe um inquérito, que é o 4879. Nunca houve uma acusação. Eu nunca sofri um processo legal sobre nenhum ato, porque no inquérito eles dizem o seguinte, que ele estava me restringindo para que ele resguardasse algumas situações para que eu não cometesse nenhum tipo de crime. Censura E, prévia, algo que a Constituição proíbe. É mais um caso de censura é, prévia. por exemplo, Cristina, o presidente Bolsonaro mudou a Lei de Segurança Nacional. E eu estava sobre o jugo da Lei de Segurança Nacional de 88, dos milicos ainda, Uhum. que dizia o seguinte, que não se poderia chamar manifestações contra nenhuma instituição, que foi o que eu fiz. Eu chamei a manifestação para que a gente levasse contra a Suprema Corte um pedido de impeachment. Mas era uma manifestação. Isso era É uma que não lei era antiga. contra a instituição, né? Me corrija se eu estiver errada, mas pelo menos o recado que ficou para a população, e eu acompanhei muito essa época, cobrindo mesmo isso como jornalista, né? Jornalista de opinião, mas tentando entender os vários setores da sociedade que aderiram a essa manifestação, era uma manifestação contra determinados ministros que, na visão da população, estavam praticando ativismo político, o que é proibido pela Constituição para quem está nesse cargo de ministro do STF. Não era contra o STF. Tanto que os cartazes, muitos vinham com a frase salvem o STF. Exatamente. Mas eles usaram do artifício de proteção às instituições porque o inquérito 4879 foi criado sobre mim, que foi o inquérito dos atos antidemocráticos, e dentro dele foi inserido algumas figuras, como do Sérgio Reis e outras figuras que fizeram parte, do Líbio Torres e mais uma galera. Então, ali é que eles conseguiram criar uma situação para nos impedir de seguir com a manifestação. E acabou que a gente conseguiu mesmo assim, daí eu fico preso, passei por essa situação, E e depois da saí de lá reunião de com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, é que o STF dá isso, ordem para devolverem suas redes sociais e retirarem sua tornozeleira isso. eletrônica. Eu pedi ao Rodrigo Pacheco para que ele tomasse essa postura como presidente do Congresso Nacional. Eu disse assim, olha, Rodrigo, a gente precisa resguardar as instituições. E outra coisa, eu tenho feito o meu trabalho como deputado federal. E isso é um direito meu. Eu quero voltar a poder falar. E aí um compromisso do Rodrigo Pacheco comigo, o presidente Rodrigo Pacheco, foi de barrar, desculpa o barulho, mas é porque está tendo reforma no apartamento do lado. Ia te perguntar, mas está com cara de reforma fora da tua área Não, de não, atuação aí. mas o meu assessor foi lá para pedir para ele dar uma segurada até a gente acabar aqui. Tá bom. Então, e o que acontece? Então a gente teve esse problema e o Rodrigo disse assim, não, o Rodrigo Pacheco disse assim, o presidente Rodrigo Pacheco falou assim, ó, eu vou conversar e vou ver o que posso fazer. Graças a Deus, no dia posterior já houve a liberação, e aí se criou mais uma narrativa contra a minha pessoa, que eu tinha me vendido ao Alexandre de Moraes, que eu tinha me vendido ao Rodrigo Pacheco, que eu não sei o quê. Aí, Cristina, é o maior problema. Quando você vê essa narrativa sendo criada, você diz assim, a esquerda é que está criando essa narrativa. Quando você vai ver, não é a esquerda. São membros da direita. Eu disse, gente, quem é o presidente do Congresso Nacional? Rodrigo Pacheco. A quem
eu tenho que me reportar quando eu preciso de alguma situação dentro do Congresso Nacional? Ao Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e ao Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso. Ele é presidente tanto dos senadores quanto dos deputados. Ele é o cara que manda ali dentro, ele é o cara que tem o maior poder ali dentro. E o presidente Arthur Lira também estava tentando me ajudar, né, e fez a sua parte, e aí eu pedi também ajuda ao presidente Rodrigo Pacheco. Então, assim, aí eu fiz um vídeo dizendo, cortando a tornozeleira, e agradeci ao Rodrigo Pacheco. Eu disse, olha, muito obrigado ao presidente Rodrigo Pacheco por ter intervido no meu caso. As pessoas acharam isso um absurdo. E eu Porque o digo para as Rodrigo pessoas... Pacheco decepcionou demais a sociedade. Eu posso falar com plena voz aqui, porque eu sou uma eterna crítica da atuação dele como parlamentar e como presidente do Congresso, mas essa parte aí interna realmente é o que você está explicando, né? Ele fez o serviço que deveria ser feito de defender a imunidade parlamentar de um dos parlamentares. E até onde eu lembro, me corrija se eu estiver errado também, você era o único entre todos os que foram empossado no dia 1º, que tinha tornozeleira eletrônica e essas restrições de falar em público, embora na tribuna você tivesse plena voz por causa da imunidade parlamentar. Exatamente. E aí eu digo, aí eu ainda fiz um vídeo e falei, vocês queriam que eu agradecesse a quem? Aos Power Rangers, aos Thundercat, às meninas superpoderosas? Gente, a gente tem que entender que, assim, eu também tenho minhas críticas ao presidente Rodrigo Pacheco. Acho que ele deixou de cumprir muitas vezes o seu papel como presidente do Senado. Ele deveria ter tomado atitudes mais incisivas e positivas. Mas, naquele momento, ele estava cumprindo o seu dever. O meu dever é de saber agradecer aquela pessoa. Então, por exemplo, eu estou resolvendo um processo gigantesco da TAI em Santa Catarina. O ministro é o ministro que o Lula colocou. O ministro está solícito em resolver o problema, porque eu tive educação ao conversar com ele, fui solícito à pessoa dele, tivemos um bom diálogo e ele está me ajudando a resolver o problema. Após o problema resolvido, eu não posso agradecer o ministro porque ele é ministro do Lula. Mas aí, então, isso não é política. Não, aí nós estamos indo para a gente precisa realmente ser voz de união e não de desunião. As pessoas precisam entender que se elas efetivamente amam o país, elas precisam ceder em algumas birras, digamos assim, com algumas pessoas, em determinados momentos, em determinados questionamentos, em determinadas causas, que foi o que você fez aí. Então, entendi plenamente a tua explicação. O próprio presidente Bolsonaro fez isso enquanto presidente. Em alguns momentos, ele teve que falar, olha, é assim, é assado. Por exemplo, ele isso foi é política, afinal de contas, né? É política. Ele estava um dia no TSE e ele foi fazer, teve uma conversa dele do Alexandre de Moraes que os dois sorriram. Alguma coisa que ninguém vai saber o que é, porque ele não vai falar para ninguém o que ele falou ali. E não é nem do nosso interesse o que ele disse. E os dois sorriram. No outro dia, as pessoas estavam criticando o presidente Bolsonaro, que estava sorrindo com o Alexandre de Moraes. Gente, nós temos que separar o ativismo da pessoa. Nós temos que separar isso. Se nós não conseguirmos ter o tato de falar, olha, hoje tal pessoa cometeu um ato que foi benéfico ao país, essa pessoa merece ser agradecida por isso e tudo mais. Se a gente levar tudo a ferro e fogo, nós não vamos conseguir levar essa política da maneira que precisa ser levada. E nós precisamos acabar de uma vez por todas com a narrativa que foi criada pela esquerda. E foi criada. A esquerda nos chama hoje de vários nomes, que diz que nós pregamos o ódio, que isso, que aquilo. Por quê? Porque eles pegam pequenas ações de pessoas que falam coisas que não deveriam falar de forma isolada, né? E acaba contextualizando no plural. E eu digo, gente, aqui só tem deputados que preservam a família, que honram o seu país, que pessoas que querem trabalhar da direita. Mas também tem aqueles da direita que se excedem. Eu, por exemplo, eu me mantenho dentro de uma linha para que eu não exceda os meus limites, porque senão, ao invés de levar para Santa Catarina e para o país um retorno positivo, eu vou levar nada ao país. Então, assim, eu não aperto e não faço conluios e acordos com bandidos. Mas, como político, a arte da política é o parlar. E parlar é falar, é conversar, é saber dizer para as pessoas o seguinte, olha, este projeto aqui não é um projeto ideológico.
este projeto é um projeto Brasil, e eu preciso que vocês votem comigo nesse projeto Brasil. Porque quando for apresentado um projeto em benefício do Brasil pelo outro lado, que eu duvido muito que aconteça, porque eles nunca têm projetos, mas se eles apresentar um projeto que venha beneficiar o povo brasileiro, eu faço o quê? Eu voto não só porque é do outro lado o projeto? E aí? Que retorno que eu estou dando para as pessoas? Então nós temos que separar isso. A gente sempre tem um ditado no plenário, a gente entra todo mundo e diz assim, votação, como que orienta o PT? O PT orienta assim, vamos votar não. Isso é uma coisa que virou rotina aqui dentro do Congresso Nacional. E é o que a gente faz, mas dentro de projetos malucos, como arcabouço fiscal, como 37 ministérios. 37 ministérios, essas maluquices. Por exemplo, agora, o projeto que falava que não se poderia mais criticar políticos. A gente disse, não, cara, mas como é que eu vou? Eu votei tudo contra. E aí depois o pessoal falou, mas o nosso deputado Carlos Jordi, que é o líder da oposição, pessoal, eu falei com vocês, olha aqui, nós tiramos, não é mais assim o projeto, e ficou aquela... Então são situações, Cristina, que vão acontecendo dentro do parlamento e que se você não estiver inserido dentro do assunto, eu digo assim, a gente não consegue contextualizar todos os projetos, porque são muitas coisas. Mas aqueles projetos que eu acompanho de perto, eu sei o que está acontecendo. Então eu vou votar favorável ou contra quando eu achar que aquele projeto não é pertinente ao povo brasileiro. Eu não faço política para o Zé Trovão, eu faço política para os catarinenses e para os brasileiros, e principalmente porque aqueles que são menos favorecidos, que a gente tem que pensar nisso. E a política para o menos favorecido não é a política do auxílio, do Bolsa Isso, Bolsa... Mesmo, Não. A política que atinge a família mais carente é a política que eu estou fazendo aqui, que é abrir portas para o empresário poder crescer, que é abrir portas para o pequeno empresário poder evoluir, e que nós não estamos conseguindo... Né? Gerar mais emprego, que aí sim atinge a camada mais pobre. Emprego. E que nós não estamos conseguindo fazer por falta de entendimento de alguns. Mas nós conseguimos grandes avanços. Por exemplo, a PL 490 estava parada desde 2007 no Congresso Nacional. Eu trouxe o requerimento de urgência junto com a FPA. Qual é esse projeto? Esse é o marco temporal. Sim. É o marco temporal. Deputado, eu não vou me estender aqui, eu sei que tem muita coisa para falar sobre Congresso também, numa outra oportunidade. Desculpa. Não, numa outra oportunidade a gente se estende, mas eu achava importante ter toda essa contextualização de quem é, afinal de contas, Zé Trovão, esse cara do chapéu que entra em ambientes fechados com chapéu. Já sei que você conseguiu determinar isso como uma característica pessoal, então é aceito também, inclusive no plenário da Câmara de Chapéu, aqui na entrevista também, mas explicar como você se fez ativista. Para finalizar, não existe mais, então, o teu nome no inquérito, ou você continua sendo investigado só naquela condição de todos os outros, não sei do que sou acusado? É assim, não existe o inquérito existe enquanto ele existir, eu vou estar lá, porque eu sou precursor desse inquérito. Mas esse inquérito não conseguiu se tornar Deputado, a gente faltou esclarecer se você ainda responde a algum inquérito, ainda está nesse inquérito, ainda tem alguma restrição, afinal de contas? Eu estou no inquérito 4879, que é o inquérito do atos antidemocrático, porque eu sou o precursor desse inquérito, né? Foi criado justamente por conta das minhas ações. Mas esse inquérito não virou processo. E esse inquérito, na verdade, ele já era para ter sido extinto, porque com a mudança da Lei de Segurança Nacional, esse inquérito não tem mais validade. Mas estamos aguardando os próximos passos. Então, hoje eu estou fora, não estou fora do inquérito, mas as restrições que esse inquérito ele estipulou a mim foram todas derrubadas. Então, não tenho nenhuma restrição de entrevistas, de viagens internacionais, não faço nenhum uso de tornozeleira, nem tenho que ter acompanhamento e nem preciso mais pedir autorização, nem para andar dentro do Brasil e nem fora do país, que inclusive viajo agora em agosto para os Estados Unidos para participar de um congresso em Framingham, lá em Massachusetts, que vai ser um congresso... Estarei nesse congresso também. Estaremos juntos, então. Vai ser uma honra estar com você lá, Cristina. E é isso. Então, e o último nossa esperança é que encerra. Sim, e o último esclarecimento é em relação a essa polêmica recente, transformada numa polêmica pela notícia, pelo que o senhor disse, equivocada, da revista Veja em relação a uma atuação parlamentar sua,
relativa a voto, né, envolvendo Frente Parlamentar Agropecuária. Esclarece isso para a gente poder finalizar aqui a entrevista. Começa de uma maneira muito esquisita. Isso, inclusive, até o Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, falou. Tem até um print do grupo que aparece na matéria da Veja, para você ver como já foi tendencioso. Então, alguém lá de dentro que passou essa conversa. O que aconteceu? A FPA orientou voto não à medida provisória 1153 e eu estava orientando qual voto essa? sim. Explica, essa porque a gente não trata do lembra. seguro. A medida provisória 1153 trata do seguro de cargas. Então, tá. cada caminhoneiro, a partir de agora, a partir do sancionamento que foi feito agora, inclusive, já foi sancionada a lei, ele vai poder escolher se ele faz o seguro com o embarcador ou se ele faz o seguro próprio. Aí criou-se uma narrativa através do lobby que acontece aqui dentro das indústrias, dizendo que isso encareceu o transporte. Mentira, isso não encarece o transporte. É uma narrativa que eles criaram. E aí eles conseguiram criar essa narrativa e apresentar essa narrativa à FPA. A FPA, como não é a atuação da FPA em cima do transporte, eles são em cima da agricultura, eles orientaram o voto não. E aí o que aconteceu? Eu orientei voto sim. Como pessoa física e fazendo parte do grupo da FPA, eu orientei voto sim e a FPA orientando voto não. Então tinha duas orientações distintas. Isso criou uma confusão que acabou. A maioria dos deputados votaram junto comigo, inclusive o presidente da FPA, e outros votaram contra. E aí depois o próprio presidente falou, pessoal, olha, quando nós fizermos uma orientação aqui, vamos manter somente essa orientação e tal. E ele falou comigo no particular, deputado, eu sei que o senhor tem todo o direito e tal, mas a gente pede para manter sempre as orientações para a gente não ter essa divergência e tudo mais. Aí eu falei, mas eu posso explicar? Ele falou, claro que pode. Quando eu expliquei para ele, ele falou, pô, mas então houve-se um equívoco realmente sobre essa MP e no final a MP passou no Senado, eu articulei lá com os senadores, falei, olha, é importante passar, é uma MP que beneficia o transportador autônomo, as cooperativas e as transportadoras de carga. Essa MP trata de liberdade no transporte. Ponto. Se eu for falar sobre todo o contexto, nós vamos ficar passando mais uma hora aqui. Não dá. Mas eu quero ressaltar eu quero só chegar uma na coisa dessa polêmica MP. também, né? Tá. Eu quero só ressaltar que essa MP é uma MP do presidente Bolsonaro. E olha só como que é engraçado. A MP que era do governo Bolsonaro, que acabou vindo para essa legislatura, e nós aprovamos aqui, a galera criou. Aí a Veja pegou, criou uma matéria tendenciosa, dizendo que eu criei uma situação ruim dentro da FPA, orientando contrário à própria FPA, e que isso criou um clima ruim entre eu e a FPA. Muito pelo contrário, nós temos aí o depoimento do deputado Pedro Lupion, que, inclusive, eu vou te mandar esse depoimento, se você quiser postar ele em algum momento, ele somente do presidente, dizendo que não houve nenhum clima ruim, muito pelo contrário, eu e a FPA estamos trabalhando muito juntos com relação a todas as suas matérias importantes para o Brasil. O que houve foi um jornalista que talvez estava com pouco assunto para falar sobre o desgoverno Lula, quis falar sobre a minha atuação. Não tem problema. E ele não enfraquecer deixou... a frente parlamentar do agronegócio, né? Não enfraquece. A frente parlamentar ela é muito bem consolidada, ela está aí atuando fortemente no mercado, já no Congresso Nacional há muito tempo, trazendo grandes proposições e fazendo grandes brigas em favor do agronegócio. Então, assim, eles tentaram criar uma narrativa, nós já derrubamos essa narrativa, você está me abrindo esse espaço, que eu sei que milhões de pessoas vão assistir esse vídeo, para que as pessoas entendam que a narrativa, a Veja disse que eu estava encarecendo o transporte de carga, que isso ia prejudicar o caminhoneiro. Isso é uma mentira, uma inverdade. A Veja não entende nada sobre transporte, ela deveria apenas criar matérias e não falar sobre assuntos que não é pertinente a ela, querer dar ponto de equilíbrio sobre um assunto que ela não conhece. Ela, como emissora e propagadora de informação, deveria simplesmente falar. Mas não, eles cabe criaram um direito a de narrativa... resposta lá, né, deputado? Acho que vale buscar o espaço e Cabe, esclarecer eu também acho lá. que eles deveriam sim me dar um direito de resposta, mas é claro, né? A Veja só me procura quando Não, mas tem solicite, interesse isso é próprio. lei, Mas isso eu é lei e sempre... a gente precisa usufruir do direito de resposta quando a gente se sente atingido por uma notícia tendenciosa. Deputado, muito obrigada por todos os esclarecimentos, parabéns aí pela reconquista da Obrigado a liberdade, é você. uma causa de todos nós, e continuaremos te acompanhando.
Obrigado, Cristina. Cristina, muito obrigado. Obrigado a todos que nesse momento nos assistem. Obrigado à Gazeta do Povo, que abriu as portas aqui para que eu possa falar. E eu quero deixar aqui o meu gabinete sempre à disposição de toda a sua equipe para que a gente possa juntos trabalhar e falar muito sobre as nossas proposições e nos ajudar aí a comunicação, que é mais importante. Um grande abraço no coração de todos. Fiquem com Deus e muito obrigado. Obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco até agora, especialmente as assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que mantêm a produção de conteúdos como esse. E caso ainda não seja nosso assinante, eu te convido a entrar para a nossa comunidade e ajudar a patrocinar o melhor jornal do Brasil, que dá espaço para a verdade sem descontextualizar os fatos e sem omitir fatos para que você consiga formar a sua opinião com informação precisa. Para ser assinante, basta apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Aproveite, porque a Gazeta do Povo está com uma promoção, pagando apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses. Você tem acesso a todo o nosso conteúdo desbloqueado. Não só a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras, que são as mesmas da maior parte dos brasileiros, mas também há conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.